Você já ouviu falar das regras de autossugestão de Emile Coué? Sabia que essas regras são essenciais para o processo de auto-hipnose? Quer saber mais? Mas só depois da vinheta. Emile Coué foi um grande hipnotista do início do século XX e ele teve uma participação fundamental para o desenvolvimento não só da hipnose, mas de várias técnicas no campo do desenvolvimento pessoal. Coué estudou hipnose na escola de Nancy. Veja, ele estudou na escola que tinha Bernheim, que tinha Libot. Ou seja, ele estudou numa das maiores escolas de hipnose de todos os tempos. Ele teve aulas com verdadeiros mestres da hipnose. Só que, aos pouquinhos, ele acabou abandonando a hipnose e partindo para um método de autossugestão consciente. Agora, o objetivo desse vídeo não é realmente descrever o método de autossugestão consciente do Coué, não. O objetivo é outro. O objetivo é falar sobre a percepção que Coué tinha sobre o poder da autossugestão e as regras que ele desenvolveu para que essas sugestões permaneçam na nossa mente. O primeiro fato que intrigou Coué foi que ele percebeu algo que você já sabe. Ele descobriu que era possível eliciar fenômenos hipnóticos sem indução formal de transe. Coué já sabia que era possível, por exemplo, colar a mão do coleguinha usando apenas sugestão, sem usar uma indução hipnótica formal. E além disso, Coué percebeu uma coisa que vários hipnotistas hoje ignoram, mas que é fundamental para a auto-hipnose: a necessidade da participação da consciência durante o processo de autossugestão. Hoje tem muita gente que ensina a auto-hipnose com aquela ideia de que a consciência não deve participar. A consciência atrapalha. Não, a consciência deve participar. Lembra, gente? A gente tem dois tipos de pensamento: pensamento analógico, lento, e pensamento automatizado, rápido, inconsciente. Tem um vídeo aqui no card onde eu falo disso com mais detalhes. Coué percebeu que se a gente, de forma consciente, engajado, repete uma mesma ideia na nossa consciência, que ela tem uma tendência de se tornar automatizada, ou seja, se tornar inconsciente. É o que acontece quando você aprende a dirigir. No início, a consciência participa o tempo todo, mas de tanto a consciência fazer aquilo, ela acaba automatizando aquele processo. E Coué percebeu que a consciência precisa sim participar de todo o processo de autossugestão, porque se ela participa e se ela repete, existe uma automatização daquele processo. Então, se você vai fazer auto-hipnose, é importantíssimo que a sua consciência participe o tempo todo. E a partir daí, Coué traz as suas 3 regras de autossugestão consciente. A primeira é a chamada lei da atenção concentrada. Aquela ideia em que você se concentra tende a ficar mais forte. Isso é algo que a gente percebe no nosso dia a dia, até mesmo quem não é da hipnose. Tem gente por aí que só pensa em problema, só vê problema, nunca vê oportunidade. Sabe aquele papo chato, mas verdadeiro? Do copo que está meio cheio, meio vazio, do otimista, do pessimista? Pois é, a lei da atenção concentrada tem a ver com isso. Aquilo em que você concentra acaba sendo aquilo que você sente com mais frequência. Ou seja, se você se concentra em uma ideia, os efeitos dessa ideia acabam sendo ampliados. Segunda lei de Coué é a lei da emoção auxiliar. Muito antes da gente saber sobre memória de flash, muito antes da gente saber o quanto nossas emoções têm um papel nas nossas lembranças, Coué já tinha percebido o papel das emoções durante o processo de sugestão. Coué percebeu que, se uma sugestão estiver associada com uma emoção muito poderosa, maiores são as chances de essa sugestão acontecer. Por isso que, inclusive, muita gente vai usar a indução hipnótica que envolve emoção. Anthony Jacquin e Fred Jacquin adoram fazer isso. Eles falam o seguinte: pense numa pessoa que você ama. Ao pensar em alguém que você ama, todas as sugestões que estão em volta desse sentimento acabam tendo o seu efeito ampliado.
Então, se você puder potencializar as suas sugestões com emoções positivas, melhor. Inclusive até mesmo para a mão colada. Tem gente que fala o seguinte: imagine nessa mão o seu objetivo. Imagine nessa mão aquilo que você tem que fazer para atingir esse objetivo. Igor Ledorowski adora fazer essa. Imagina que os dois estão juntos agora. E aí a pessoa faz a mão colada. No momento que ela faz a mão colada, a pessoa que está sendo hipnotizada já está tendo, ainda que de forma disfarçada, a sugestão de que os seus objetivos estão ficando mais próximos das suas atitudes. Ou seja, vai ter toda uma constelação de emoções associadas com essa mão colada, o que vai acabar potencializando o seu efeito. E o terceiro elemento de Coué é a lei do esforço invertido. Inclusive é daí que vai surgir aquela ideia de que a consciência pode atrapalhar o processo de autossugestão. A lei do esforço invertido é o seguinte: se você coloca muito pesar, muito esforço para o processo de autossugestão ou para o processo de auto-hipnose, você acaba diminuindo as chances de você conseguir reentrar naquele estado. Se você coloca muita responsabilidade, né? Vou entrar em auto-hipnose. Nossa, hoje tem que dar. Oh, meu Deus, eu nunca entro em auto-hipnose. Quando você cria muita responsabilidade, muito esforço para a sugestão, você acaba dificultando essa sugestão de acontecer. Coué falava que as sugestões negativas, elas eram tão poderosas porque dominavam nossa mente sem que a gente precisasse de fazer qualquer esforço. Porque é justamente esse esforço consciente que vai atrapalhar a sugestão de ser instalada. Agora perceba uma coisa: Coué criava uma distinção entre o engajamento, ou seja, imaginar aquilo acontecendo da forma mais detalhada possível, do esforço, que é simplesmente colocar uma responsabilidade, uma culpa consciente associada a essa prática. Então essas são as 3 leis da autossugestão de Émile Coué. Já sabia dessas leis? Não sabia? Então você vai clicar agora no like. Clique aí no joinha. Compartilhe esse vídeo com quem ainda não sabe essas leis. E até a próxima.